Olá, boa noite. É mais uma vez um prazer estar aqui, uma satisfação estar com vocês. Muito obrigado mais uma vez, sempre a Karen Rodrigues, ao Wagner Dorinha, TV Galáctica, pela oportunidade que me oferecem e principalmente a vocês pela presença, pelo tempo dedicado a este trabalho. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui. E hoje o tema vai ser os gigantes da Bíblia. Na verdade, os gigantes relativos ao que nós encontramos não somente no aspecto antediluviano, mas nas escrituras sagradas das civilizações antigas do mundo inteiro, não apenas na Bíblia. Tá? Porque existe hoje em dia um manancial enorme de descobertas, muitas onde alguns aproveitadores, por algum motivo, seja jocoso, seja de outro e qualquer interesse, fazem fake news. Não só disso, como de várias coisas. Então, existem muitas fotos de sítios arqueológicos, de achados relativos a crânios e esqueletos humanos de dimensões enormes, que, na verdade, são fakes. E existe um material bastante confiável, não somente de achados relativos a restos mortais de pessoas com uma estatura e compreensão física enorme, pelos achados, como também outros registros fósseis, como pegadas em pedra, enfim. Já há algum tempo nós temos dentro da pesquisa científica a constatação de que no passado pré-histórico do planeta, o índice de oxigênio na atmosfera era bem maior que o índice atual. Hoje temos aproximadamente na nossa atmosfera, que é uma mistura básica de nitrogênio e oxigênio, tá? Cerca de 35% de oxigênio na nossa atmosfera. Isso, na era pré-histórica, foi muito mais, né? Cerca de 60%, 70%. Esses números variam de acordo com as pesquisas, com os pesquisadores, com os cientistas, com os experts, os expertises nesses assuntos. Mas o fato é que a porcentagem de oxigênio era muito maior nos períodos pré-históricos. E é um dos motivos principais de tudo naquela época ser gigante em relação ao que existe hoje em termos de vida orgânica, reino mineral, vegetal, reino vegetal, animal e hominal. Tá? Os grandes dinossauros, o reino vegetal de uma forma geral, os insetos, todos os animais daquela época tinham grandes dimensões, de grandes volumes, eram enormes, por conta principalmente do teor de oxigênio da atmosfera. Tá? Então, nós temos, por exemplo, libélulas e besouros que eram do tamanho de águias hoje, simplesmente por causa desse motivo. Esse experimento já foi feito atualmente várias vezes, por exemplo, em aquários, deixando a água com teor de oxigênio bem maior que o que existe hoje, e um aquário com as condições normais, atuais, em relação de teor de oxigênio dissolvido na água. E os peixes nessa experiência, onde a água era muito mais rica em oxigênio, semelhante ao que existia no período pré-histórico, os peixes se desenvolveram num tamanho muito, mas muito maior do que os outros do aquário relativo ao teor de oxigênio normal na água e na atmosfera dos dias de hoje. Tá? Existem câmaras
no Brasil, principalmente no exterior, enormes, hiperbáricas, semelhantes às câmaras de descompressão dos mergulhadores, onde algumas pessoas submetidas a um teor de oxigênio um pouco maior, que facilita numa cura e, por exemplo, numa cicatrização de feridas muito mais rápido do que nós temos hoje normalmente no nosso meio ambiente. Tá? E, obviamente, dentro dessas premissas, e uma vez como isso foi descoberto? Através de insetos pré-históricos que ficaram presos em resinas de árvores, e essas resinas endureceram com o tempo e viraram o que nós conhecemos hoje como âmbar. E, juntamente com esses insetos pré-históricos, ficaram aprisionados no âmbar pequenas bolhas de ar com ar relativo justamente àquela época pré-histórica. E analisando esse ar, descobriu-se que o teor de oxigênio era muito, mas muito maior do que o meio atual. Na verdade, ainda não se sabe como aconteceu e por que aconteceu essa mudança drástica no nosso meio ambiente, que fez com que o teor de oxigênio se reduzisse e, consequentemente, o volume e o tamanho da vida orgânica no planeta também tivesse acompanhado essa redução. O que é interessante, que é a base, justamente, que se torna a base para o efeito da nossa live e dos estudos realmente feitos, que, obviamente, não necessariamente somente no período pré-histórico, mas além dele, que nós chamamos de período antediluviano, nós temos, obviamente, comprovações da existência dos gigantes na Terra. Tá? Temos vários elementos, não só científicos, arqueológicos, mas principalmente baseados nas escrituras sagradas. E, como eu já disse antes, existe, vamos dizer, hoje em dia, né, pela decadência da percepção da natureza que o homem sofreu, e principalmente no ocidental, que, obviamente, enxerga somente 1% da realidade. E, obviamente, pela ciência ortodoxa, que hoje em dia é totalmente experimental e comprobatória, né, com a repetição do experimento, existem determinados assuntos e achados que não são tratados com a devida seriedade, simplesmente por não ter, em princípio, uma resposta. E a pesquisa ou é abandonada ou nem é iniciada. E muitas das escrituras antigas são menosprezadas, como se o homem na antiguidade fosse muito primitivo. E, na realidade, não era tanto. Então, as escrituras sagradas, elas merecem uma atenção muito maior, principalmente pela capacidade pretérita do homem ao compor essas escrituras sobre narrativas políticas, sociais, religiosas, esotéricas, ocultas e até mesmo científicas da sua época, né, com cada civilização, numa composição de conhecimento fantástico em que, repito, pela mania do ocidental, em transformar em lenda o que o oriental normalmente tem como tradição e que não menospreza, obviamente, o conteúdo dessas escrituras. A questão é que a grande maioria enxerga ou interpreta essas escrituras de uma forma extremamente literal e não entende como, por exemplo, a Bíblia é escrita em código, em narrativa, em parábola, código gemátrico e
alguns pontos de uma forma literal, porque determinadas passagens fica claro que, pela falta de talvez um entendimento interpretativo e até mesmo de tecnologia, os termos usados, né, são, obviamente, entendidos como daquela época, como o homem daquela época podia entender determinados fenômenos. Né, e simplesmente descrevia o que via, o que acontecia. Então, essa descrição, a narrativa, repetindo, a parábola, a metáfora e os códigos, principalmente numéricos, numerológicos, que nós encontramos muito na Torá, que são os códigos gemátricos, essas são as bases concernentes a um estudo sério e aprofundado de toda e qualquer escritura sagrada. Nesse caso específico, a Bíblia. Tá? Mas as outras escrituras, por exemplo, a Epopeia de Gilgamés, dos Sumérios, que traz um relato do dilúvio muito mais profundo e preciso que o da própria Bíblia, o antigo livro egípcio dos mortos, que na verdade tem um nome errado, o nome correto é o Livro de Saída para a Luz, o próprio Bhagavad Gita, o Mahabharata, o Rig Veda e outros tratados orientais, o Popol Vuh dos maias, enfim, todas as civilizações antigas tinham seus livros sagrados. As culturas africanas, os povos e reinos africanos, seu folclore e suas tradições, os vikings, os nórdicos, os celtas, os orientais, extremos orientais, filosofia do Tao, o sufismo e todos os princípios egípcios, gregos, romanos, etc., todos eles têm a sua linguagem própria sobre determinados fenômenos. E encontramos muitos pontos em comum na narrativa desses livros, no que está descrito nesses livros, o que pode ser interpretado desses livros. E uma delas é o próprio dilúvio e a existência dos gigantes. Por exemplo, na Bíblia, na Torá, no Velho Testamento, nós encontramos as passagens relativas ao livro do Gênesis e ao Deuteronômio, com relação aos Nefilim e aos Anakim, que são termos. Nefilim, por si só, já é plural, é um termo hebraico, e Anakim é um termo sumérico, da antiga Suméria, relativa à pesquisa que foi feita pelo Zecharia Sitchin, os Anunnaki, etc., mas isso é uma outra história, onde eu particularmente não compartilho de muita coisa que é colocada sobre Anunnaki, tá? Até mesmo do próprio Zecharia Sitchin. Enfim, mas isso é uma questão de pesquisa, de estudo, que não cabe aqui agora, nesta live, podemos fazer uma outra sobre isso. Então, dentro de um projeto que foi elaborado pelos chamados deuses, que podem ser interpretados como não somente divindades, mas, quem sabe, extraterrestres, ou seres de uma outra natureza externa, alheia ao planeta, que aqui estiveram, aqui influenciaram, né? Houve um desvio desse projeto e, dentro do que conhecemos, relativas às rondas, cadeias, etc. tal, houve uma queda. E existe a passagem na Bíblia em que se coloca que os anjos tiveram com as filhas dos homens, as acharam belas e foram ter com elas. Tá? E dessa união nasceram os Nefilim. Na verdade, o Nefilim é a parte relativa ao desvio de uma conduta, ao desvio de um projeto relativo à humanidade, que resultou numa descendência, esses seriam os Nefilim, que resultou numa descendência onde, nessa descendência, surgiram os gigantes, os chamados semideuses das mitologias. Né?
muito explicitado, pelo menos para nós ocidentais, na mitologia grega, na estrutura greco-romana. Os chamados semideuses, como Hércules e tantos outros, né? Na verdade, tem origem dessa miscigenação entre os homens, as filhas dos homens e os filhos dos deuses, entre aspas. Então surgiram os gigantes, ou os Anakin. Quem se lembrar da saga Star Wars vai lembrar de Anakin Skywalker, não só nesse aspecto, como em muitos outros na saga. George Lucas, por exemplo, retirou desses conhecimentos antigos determinados termos e determinados princípios relativos à inserção na própria saga, né? Anakin é um termo sumério que significa gigante. E temos, na verdade, como falei anteriormente, as provas com respeito à existência desses gigantes. E esses gigantes, pelo que consta, se disseminaram de forma tal que passaram a ser extremamente belicosos, extremamente agressivos, ameaçando o projeto Adam Kadmon, ameaçando o projeto humano na Terra. E houve uma deliberação do alto, pelo que encontramos nas escrituras, guardadas, obviamente, as devidas proporções e interpretações, houve a necessidade de exterminar isso. E, obviamente, muitos elementos humanos, a grande maioria, também teve que ser exterminada por ter sido corrompida nesse processo. Os gigantes tomariam conta do nosso planeta e seriam, e foram, realmente uma aberração, um desvio de projeto fora do que estava determinado para cá e ainda está pelo plano divino. E aconteceu, a partir daí, o dilúvio. O interessante, eu já fiz um seminário grande sobre isso, o dilúvio ele tem 256 registros no mundo inteiro. O Popol Vuh dos Maias tem esse registro. Os gregos tinham, os egípcios, obviamente, assim como os hindus, os tibetanos, os Vedas, os chineses, os nórdicos, todos. Inclusive, até existe, em termos de conto, de tradição, a questão do dilúvio entre os índios brasileiros e os índios norte-americanos. Eles têm informações e registros na sua tradição sobre o dilúvio. Então nós temos aí uma premissa muito interessante, tá? Que coloca realmente, como está nas escrituras, o dilúvio não como algo local, como muitos cientistas querem colocar, pesquisam e, enfim, afirmam, né? Não levando em conta, obviamente, a profundidade dessas escrituras. O suficiente. Tá? Bom, nós temos no mundo inteiro 256 registros sobre o dilúvio, tá? É porque realmente houve alguma coisa dentro de uma ideia de extermínio de uma determinada classe que existia aqui, que já foi colocada para vocês. Tá? Lembrando que em tempos remotíssimos, no período Atlântico, por exemplo, tá? A Atlântida teve vários períodos. Então, antes mesmo da última ilha que sobrou, a Poseidones, que é a ilha relativa aos registros de Platão, na República de Platão, o mar Mediterrâneo não existia, aquilo era terra. O mar Mediterrâneo foi formado até mesmo por dilúvios anteriores.
E o afundamento de Poseidones tem a ver justamente com o dilúvio propriamente dito. Então, os gigantes na Terra, tá? Existem ainda resquícios desses gigantes em alguns povos do norte da África, raríssimos, e outros nas Américas, no norte da Europa, na Sibéria, etc., onde uma determinada mutação desse gigante teria, isso é uma tese, teria dado origem ao que se chama pé grande, Sasquatch, etc. Tá? Não se sabe ainda, isso aí ainda é uma especulação. Tá? Mas como onde há fumaça há fogo, existe uma linha, pelo menos de raciocínio, que leva justamente a essa questão histórica, pré-histórica, na verdade, antediluviana, que muda muito, além de outros aspectos, a história vigente no planeta. O que eu quero colocar aqui é que já existe na parte científica, e lembrando que, com todo o respeito à ciência, eu venho do meio científico também, a ciência não tem todas as respostas. Né? É preciso que haja um retorno a uma comunhão para uma grande ciência, onde tem nessa ciência real aspectos metafísicos, quânticos, filosóficos, artísticos, transcendentais, como já foi no passado. Seres de alta estirpe evolutiva, espiritual, seres desse quilate que também são extraterrestres, não são oriundos do processo e do esquema evolutivo do nosso sistema, eles são unânimes em afirmar que nada, absolutamente nada, está separado, está dissociado. Nós, nesse período principal agora, nós, principalmente nesse período atual de Kali Yuga são milhares e milhares de anos, e estamos no final do Kali Yuga, tudo que está acontecendo também faz parte desse ciclo. Agora, você, lembrando um parênteses aqui, você escolhe viver esse Kali Yuga dentro de si, na sua vida, como Kali Yuga, como eu sempre falo, embarcando em canoa furada, ou você escolhe criar dentro de si e ao seu redor um Satya Yuga, uma idade de ouro. Você pode viver uma idade de ouro dentro do Kali Yuga. Só depende de você. Só depende de você. E outro dia eu ouvi novamente essa frase por parte de um grande instrutor, e repetiu exatamente isso, que eu concordo plenamente, dentro do seu autoconhecimento, sua sabedoria. Enfim, a história ela não pode ser segmentada. Eu estava falando em Kali Yuga porque um dos efeitos do Kali Yuga é o ser humano em geral, dentro dessa vibração, é segmentar tudo, separar tudo que não pode ser separado. Uma coisa está interligada à outra, e a física quântica começa a redescobrir isso com o chamado efeito borboleta, que na China provoca uma brisa e vai resultar num furacão do outro lado do planeta. Então não tem como dissociar nada, absolutamente de nada. Estamos querendo ou não, aceitando ou não, todos interligados, fazendo parte de um único organismo. E, compreendendo isso, sentindo e vivendo isso, vamos perceber que a nossa história é bem diferente do que nos é ensinado. Porque elementos comprobatórios
puramente físicos não são suficientes para explorar a grandeza da história humana e da história desse planeta. Existem hoje, de forma proposital, hoje não, já há algum tempo, de forma proposital, pela arte, principalmente pela sétima arte, o cinema, uma forma subliminar de influência das pessoas para que elas possam, em algum momento, trazer de volta o que estava escondido, oculto, abafado dentro de si, inclusive com memórias. Embora muitas obras possam ser de ficção, elas não são necessariamente de ficção. E não sou só eu que estou falando isso, muitas autoridades em vários ramos, inclusive da política, tá? Relativa aos UFOs, por exemplo, política, militares, cientistas, etc., relativa aos UFOs, relativa à natureza do universo e relativa mesmo ao que já existiu de civilizações antigas aqui, tá? A partir de obras literárias que foram elaboradas, né, sob uma ótica de conto ou de um universo mitológico, e que, na verdade, muita coisa daquilo ali existiu e aconteceu. Como O Senhor dos Anéis, por exemplo, como Star Wars, por exemplo, e outras tantas obras. Tá? Tivemos, dentro dos mitos gregos, por exemplo, a figura do Cíclope, ou Ciclope, que remete ao tipo físico, inclusive em termos de estatura, dos lemurianos, dos primeiros lemurianos. Então, resquícios disso ainda permanecem no planeta. Claro que o Cíclope não, mas dentro da mitologia grega existia, não só grega como as outras, esse tipo de figura, esse tipo de ser. Né? E lembrando que toda lenda e todo mito é baseado num fato histórico. Esse tema, os gigantes, é muito instigante porque ele prova que a nossa história ela é bem diferente, como eu citei aqui. Né? E temos elementos comprobatórios. Tem algumas figuras, algumas fotos realmente bastante elucidativas que têm sido apresentadas, né, com respeito a isso. E a figura dos Nephilim e a figura dos Anunnaki, voltando às escrituras sagradas, tá, são bem características desse processo. Inclusive, não somente com respeito à estatura relativa ao que citamos no início, ao teor de oxigênio na atmosfera, etc. e tal, mas como também uma questão genética, uma coisa se juntando à outra, tá? Como principalmente a longevidade. Então, a partir da decadência, nós tivemos também uma queda nessa questão longeva. O ser humano, pelo que a ciência atual coloca, foi feito para viver 120 anos. Mas, na verdade, é muito além disso. Porque perdemos, entre aspas, as nossas características originais, tá? Que estão, na verdade, não perdidas, mas muito abafadas, escondidas, em que um trabalho mental consciencial de eclosão faz ressurgir esse nosso verdadeiro potencial. Nós encontramos até hoje, por exemplo, no Tibete, monges, lamas, que têm potenciais incríveis. Levitação, correr pelas montanhas fazendo quilômetros e quilômetros e quilômetros em poucas horas, dando verdadeiros saltos
de vários metros e assim pulando e percorrendo distâncias, e outros atributos, isso existe. São os potenciais ou poderes que são chamados no Oriente de siddhis ou siddhis, que faz parte, obviamente, da eclosão de consciência do ser humano, que é um retorno, por exemplo, futuramente, na próxima raça, ao que a humanidade já teve, ignorou e perdeu, se focou em outras coisas, como eu costumo dizer. Então, existem nas escrituras os registros dessas longevidades. Quando vemos na Bíblia, por exemplo, a Noé viveu 600 anos, Matusalém viveu 900 e tantos anos, Enoque viveu 700 anos. Isso não é questão interpretativa ou alguma outra figura simbólica. Não, isso é real. Os caras viveram aquilo ali mesmo. É claro que esta linhagem citada aqui era uma linhagem com um fator diferencial. Mas, em geral, o ser humano foi preparado para viver mais do que ele vive, que já viveu. Logo após a queda Atlante, a expectativa de vida, devido às condições e à qualidade de vida que caiu, evidentemente, ficou em termos de 40, 40 e poucos anos, com muita sorte. No Egito Antigo, por exemplo, a média era entre 36 e 40 anos. Quem sobrevivesse mais que isso era longevo. Mas determinados elementos da classe nobre, da Casa da Vida, que era a classe sacerdotal, e da Casa do Faraó, eram mais longevos. Eram herdeiros diretos dos Atlantes. Existia uma diferenciação aí que a gente não sabe qual é. Ramsés II, por exemplo. Ramsés II, ele, primeiramente, tinha quase 2 metros, 1,92 m, alguma coisa, né? Que era um gigante em relação à média natural dos egípcios e dos povos semitas daquela época e ainda hoje, né? De 1,65 m, 1,65 m. Um cara com quase 2 metros era um gigante, era o grande faraó. E pelo próprio histórico de Ramsés II, que, pesquisando, nós vamos conhecer muito bem, que era uma figura excepcional em todos os sentidos, tá? Ele foi bastante longevo. Ele morreu acho que com 92 anos, se não me engano. Tá? Tinha 1,89, entre 1,89 e 1,85. A questão da múmia, projetando, obviamente, para o corpo real, dá mais ou menos isso, no máximo 95, tendo morrido com 92 anos. Ora, a média de vida de 36 e 40 do povo, ele assume o trono após a morte do pai, Seti I, muito novo. Tá? Então ele assume o trono, o novo faraó, está lá a pessoa mostrando para o seu menininho de 4 aninhos, olha lá o novo faraó. Aí o pai morre, o menininho cresceu, é adolescente, o cara ainda é faraó. Ele cresce mais um pouquinho, casa, tem mulher, tem filho, e mostra para o filhinho dele, netinho do outro, olha o faraó, o cara ainda está aí. Esse molequinho cresce, casa, né, e tem o seu filhinho ainda recém-nascido, ou de 1, 2 aninhos, e Ramsés II ainda está ali. Pô, o cara é um deus. O cara não morre, caramba. E como todo faraó incorporava a divindade, tá? Principalmente Ra, e especialmente a manifestação na terra de Horus, Ramsés II, então, era um deus dos deuses. Então, ele, pela linhagem faraônica herdada da Atlântida, pegou essa questão longeva. Ele não foi o único, né, mas é o mais pesquisado e conhecido. E isso já num período muito recente dentro do que a gente está
falando. Ramsés II reinou em aproximadamente 1280, 1284, a partir disso, antes de Cristo. 3.284 anos atrás, para a escala que estamos falando aqui, isso foi ontem. Né? Então, eu falei isso tudo por quê? Para me reportar às tábuas sumérias, onde, até antes do dilúvio, existia uma série de reis sumérios, onde o que governou mais tempo, governou por 43 mil anos. Se o cara governou com 43 mil anos, qual a idade real de um sujeito desse? Quem era ou o que era esse rei? E toda outra listagem da linhagem dos reis sumérios, ou ditos sumérios, na verdade eram bem mais antigos. Como é que se processa isso? E essa tábua de pedra tem uma divisória no meio com outros reis, dividindo justamente o período antediluviano do pós-diluviano, onde os outros reis sumérios têm uma média de vida muito parecida com a que temos hoje. Uma mudança brutal ocorreu no planeta de uma forma geral, no meio ambiente, na atmosfera, em todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e hominal, que resultou num período intermediário da queda da Atlântida e o reinício da civilização, que é o período que foi retratado, por exemplo, no filme Conan o Bárbaro. O ambiente, a ambiência daquele filme, o princípio que está por trás daquele filme é uma coisa estupenda. Aquele personagem que faz o mago, aquilo ali é um mago Atlante escrito, um mago negro Atlante escrito. Quem se lembrar do filme vai ver a natureza reptiliana disso, embora a questão reptiliana seja outro caso à parte, que muita gente está literalmente viajando nessa questão reptiliana. Podemos ver isso depois, mais tarde, enfim. É o que nos traz esse e outros instigantes temas. Tá? Então, resumindo, o objetivo desta live é incentivar, estimular, exortar o estudo, a pesquisa, ou pelo menos o interesse em saber sobre a nossa história. Que não nos contam, que não acreditam, e que é muito mais grandiosa do que a gente imagina. A história da humanidade e desse planeta, onde isso é uma pequena gota no oceano relativo ao tema de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, Karen, Wagner, TV Galáctica, e principalmente a vocês que me ouviram até agora, participaram, estiveram conosco. Muito obrigado a vocês, fiquem com Deus, um bom final de semana. Namastê, Jai Hind. Muito obrigado.